Hoje é dia 1º de janeiro de 2022. São 12 horas e 47 minutos. Sábado, 24 graus, o dia está claro, mas nublado. Nós estamos realizando o culto cristão no lar em Franca, São Paulo. E optamos nesta fase pela leitura da obra Lírios de Esperança. Lírios de Esperança é da editora Dufour, da série Atitudes de Amor, produzido pelo espírito Hermance Dufour, psicografia de Vanderlei S. de Oliveira. Lírios de Esperança. Conheça a trajetória de ceareiros espíritas que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas que mostraram em si a força divina para a reconstrução, recomeço, motivados pela esperança na conquista dos bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais nos jardins celestes da Divina Providência. Nota da editora. Maria Modesto Cravo prefacia esta obra ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física. Hermance Dufour abdica da visão derrotista de falência, de queda irremediável, para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia em favor de si mesmos, quando bafejado pela benesse ou pelas benesses da doutrina espírita. Nós estamos hoje no capítulo 12, sob o título Nossas Obras, mas para que tenha sentido aqui a sequência, eu vou ler uma página do capítulo anterior, que tem o título Visão Alargada, Visão Ampliada. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5:16. Nesse capítulo anterior, um dos dirigentes do centro espírita, que estava internado no hospital psiquiátrico lá, Esperança, lá sob a tutela de Eurípides Barçanufo, trabalha muito durante 45 anos e, pelo muito trabalhar, ele achou que estava bem espiritualmente. Só que ele tinha dentro de si um tormento decorrente de compromissos anteriores. Nesse capítulo dessa visão ampliada, a Hermance, ela tenta mostrar que nós devemos ser sempre transparentes. Tanto é que o título aqui, Confessai uns aos outros, porque muito trabalho não significa crescimento espiritual. A reforma interior significa crescimento espiritual, mas nada é perdido, conforme a gente vai ver aqui. Existe uma omissão das pessoas, de uns para com os outros, em relação aos seus bloqueios, às suas barreiras, aos seus conflitos. No caso aqui, esse moço tinha uma amante e gostava, de um super cristão, de um super indivíduo que mandava e desmandava dentro do centro espírita. Ele dizia que ele fugia
dessa situação, não falava isso para ninguém, para não perder a autoridade no centro espírita. Como se a autoridade vem da aparência. Quem é, né? Sinto-me como se meu esforço fosse em vão. Quanta renúncia, quanta devoção para que tanto trabalho no plano físico. Não existe esforço sem valor. Isso depois que os amigos espirituais lá forçam para o próprio bem dele, ele dizer do que realmente tinha feito, como se isso fosse segredo, né? Todo mundo lê o pensamento um do outro. Não precisaria nem ele contar, mas ele precisaria pôr aquilo para fora para que ele aliviasse e começasse um processo de trabalho. Não existe esforço sem valor. Convenhamos, no entanto, o trabalho mediúnico para boa parcela de nossos companheiros de ideal físico tem sido apenas medida defensiva contra o tempo mal usado, evitando maiores deslizes, problemas desnecessários. Experimento diante de suas colocações uma enorme sensação de perda de tempo. Quando você tiver acesso às suas vidas pregressas, terá como dimensionar, com melhor juízo, os passos vitoriosos de sua existência recém-finda. O fato de não ter realizado tanto quanto podia não lhe tira os méritos. Seus méritos são muitos, valorosos, todavia não posso deixar de lhe advertir que raríssimos são os corações que chegam aqui, ou seja, no plano espiritual, no hospital psiquiátrico destinado a médios e dirigentes espíritas, sem essa sensação de tempo perdido. A vida física impõe-nos muitas miragens sobre nossos mais profundos anseios. Nossas pretensões pessoais são muito sutis, algumas vezes. Ainda teremos uma senda muito longa de educação com os reflexos do personalismo na esfera do coração. E porventura teria algum julgamento aqui, neste hospital, acerca de minhas falhas? Absolutamente. Tudo é misericórdia, trabalho, recomeço, reparação. Chegamos muitas vezes a discutir as fichas reencarnatórias dos pacientes, sempre com o propósito de amparar-lhes da melhor maneira, da melhor forma possível, os objetivos de crescimento e paz íntima. Qual será o tratamento para a minha enfermidade? Aqui, na vida espiritual. Comece com a humildade em aceitar suas falhas com plena disposição de repará-las o quanto antes. Muitas almas vinculadas ao Espiritismo revoltam-se com os resultados de sua vida física ou continuam mantendo-se iludidas sobre suas falhas. Isso lhes adia em muito a recuperação. Algumas vezes chegam a reencarnar quase da mesma forma que desencarnaram. Toda revolta será injusta nesse passo. Precisamos convir. Só colhemos o que plantamos, conforme nossas obras. Marcondes renovava com rapidez o seu estado espiritual. A curiosidade tomava o lugar da prepotência, da pseudo-sabedoria. Sua visão, depois de décadas de cultura espírita no cérebro, dilatava-se sob o impulso do afeto
do desejo sincero e despretensioso de aprender. Sua alma abria-se para a vida. Sua sede de saber voltava-se para o autoconhecimento, tão desprezado ao longo de sua reencarnação. Novos dias de luz o aguarda na nova caminhada. Pouco mais de 30 dias no Hospital Esperança lhe havia valido por anos a fio na absorção íntima do sentimento da imortalidade. A nova dimensão permitia-lhe devassar um mundo novo de leis e acontecimentos, mais sensível e introspectivo em relação à verdade. O experiente dirigente era espontaneamente convocado igualmente a um mundo novo de sensações e emoções. Nem sempre chegar a locais de refazimento e educação na erraticidade é indício de sossego interior. Marcondes, na medida que alargava a visão, desenvolvia a angústia pertinente à esmagadora maioria dos que chegam ou dos que deixam o corpo físico, o corpo perecível, e chegam a esses ambientes de socorro e sequência. Uma aflição tomava o lugar da arrogância. Assaltado pelas horas vazias, logo lhe foi indicado o trabalho como medicação inadiável em favor de sua paz. Seguido de orientações bem encadeadas, passou a integrar as equipes de colaboradores operosos do nosocomio. Agora entra o capítulo 12, nossas obras. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização de nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes, isso é perfeito, ou isso é efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração, na execução de vossos projetos. Muitos influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm por vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Questão 534 de O Livro dos Espíritos. Agora continua Hermance Dufour. Capítulo 12, Nossas Obras. Selena, por sua vez, aguardava com ansiedade o momento de sua visita ao centro espírita que dirigiu na cidade mineira. Sua visita à reunião de transferência de diretoria seria sua primeira excursão ao plano terreno. Ali a vida a esperava com preciosas lições. Antes de partirem, Dona Modesta sentenciou-lhe: filha, como te sentes ante a perspectiva da visita? Apreensiva. Estranha-me a minha
reação, pois até então outra coisa não desejava senão fazer essa visita. Agora parece-me que o peito carrega uma dor, uma angústia, sinto estranho, muito estranho. Seus sonhos, como têm sido? Tenho sonhado muito com Angélica. Tenho sonhado muito com Angélica, minha substituta. Nela encontro minha esperança de continuidade às obras deixadas na terra. Orientei-a com farta dose de conhecimento, experiências para essa hora. Por outro lado, meus sonhos dão-me a impressão de que ela está atrás de uma grade e não consegue chegar até o fim, até mim. Isto me aflige e quando acordo tenho a nítida sensação de separação, de impossibilidade de chegarmos uma à outra. Compreendo. Creio que seja saudade, apenas isto. Talvez, Selena, talvez, exclamou Dona Modesta, que sabia com detalhes o que acontecia. Possuindo a bondade e a consciência pacificada, Selena não apresentou nenhuma dificuldade na volitação. Possuindo a bondade e a consciência pacificada, volitava com facilidade. Acompanhada por Dr. Inácio, Dona Modesta e uma equipe de defensores, chefiada por irmão Ferreira, servidor incansável de nossa casa de amor, seguimos para a capital mineira. O coração de Selena encontrava-se quase incontrolável, com uma oportunidade. Nas imediações do bairro singelo onde se localizava a organização doutrinária, todo o grupo passou automaticamente por um processo de adensamento vibratório. Era como se andássemos no solo terreno e respirássemos o oxigênio. As criaturas nas ruas faziam seu percurso alheio, indiferente, sem notar a nossa presença. Paremos aqui, orientou Dona Modesta, a algumas quadras do local. Como está a situação, Ferreira? Vossa mercê se cuide, minha patroinha. Tá nada fácil por essas bandas, respondeu o irmão Ferreira com seu típico palavreado e sotaque nordestino. Mantiveram o cerco. A cabra se arrupiaram de vez e montaram guarda. Os cabras se arrupiaram de vez e montaram guarda. Não tem quem entre lá. Selena, atenta ao diálogo, mostrou-se preocupada. Sem entender o ocorrido, seguimos a pé depois de orarmos em conjunto. Dona Modesta, a par de tudo, preveniu. Selena, procure manter toda a tranquilidade em seu íntimo. O êxito depende de sua atitude. Temos algum problema? Temos. Ao chegarem à construção, uma casa bem cuidada e pequena, vislumbraram uma cena dantesca. O centro estava totalmente rendido nas mãos de astuta falange da maldade. Alguns seres estranhos que mais lembravam anões gordos e totalmente esbranquiçados estavam no portão da entrada.
Esses anões tinham a pele gordurenta. À distância pareciam pedras que exalavam desagradável odor. Vigias por todos os lados, armados como bandidos prontos a atacar. Uma cerca feita de peças estranhas, retorcidas como metal, continha um símbolo da suástica em cada mourão. Dela partia uma irradiação pestilencial. Notava-se que uma luz partia do centro da casa espírita em direção ao alto. Entretanto, não esparramava-se pelas paredes. Verticalizava como se fosse soprada por forte vento para cima. A oração feita pela diretora mantinha uma conexão com outras esferas. A luz não era percebida pelos capangas. Ampliando o poder mental, pudemos entrever Angélica, possível continuadora das iniciativas de Selena, conduzindo a reunião. Dona Modesta, a senhora vai deixar esse grupo infeliz aqui? Externou a ex-dirigente Selena. Pouco posso fazer, minha filha. Certamente querem prejudicar a transferência da diretoria. Não tenha dúvida, Selena. Observe e mantenha-se em prece. Vou entrar sem que me percebam. Vamos. Não, Selena, você não poderá. Não poderei. Se passar daqui, eles terão conhecimento de nossa presença e então teremos um prejuízo real para a tarefa em curso. E como vou acompanhar a reunião? Você ouvirá tudo. Espere aqui. Dona Modesta entrou sem dificuldades, sorrateiramente, dotada de largo poder mental, furou o bloqueio vibratório sem alarde. Dentro da casa espírita, instalou um pequeno componente condutor na mesa e Selena lá fora passou a acompanhar através de um aparelho semelhante a um fone de ouvido. Após a prece, Angélica pronunciou: irmãos, hoje temos árdua tarefa pela frente, um novo momento para esta casa de Jesus. Selena, nossa devotada ceareira, foi colher seus frutos no além. Nossa reunião visa a analisar sua substituição e novos planos para as tarefas. Selena exultou com a referência, por ouvir a voz de Angélica. Todos sabem que nossa companheira brilhantou os serviços deste celeiro de bênçãos, prosseguiu Angélica. Ninguém, porém, desconhece os efeitos de seu temperamento controlador, em razão de algumas decisões excessivamente fortes, com as quais nenhum de nós nunca concordou. Nessa altura, Dona Modesta tomou um pequeno microfone e orientou a ex-dirigente que mantivesse a calma. Creio, a menos que esteja equivocada, que Selena foi respeitada e obteve o tributo da amizade de todos nós, mesmo com tais discordâncias. Sua rigidez, entretanto, não ensejou
que pensássemos livremente no serviço do Cristo, e sim em pontos de vistas pessoal. Assim, nessa condição, realizamos abundantemente. Contudo, proponho nessa hora uma decisão de coragem e fidelidade a Jesus, a quem realmente muito devemos. Proponho duas medidas básicas, desafiadoras, que constituirão os alicerces de muitos caminhos. Primeiro, a administração em grupo. E segundo, a reativação do serviço de intercâmbio extinto por Selena em razão de sua visão pessoal sobre a mediunidade. Selena se mostrava apática com o que ouvia. Ímpetos agressivos nasceram em seu coração. Doutor Inácio postou-se ao seu lado, segurando-lhe o braço, no intuito de evitar o pior. Angélica, apesar da firmeza, falava com ternura, autenticidade. Sua fala ponderada, entretanto, ofendia sofregamente a ex-presidente, que não resistiu ao teste, manifestando: falsa, sua falsa, dirigindo-se a Angélica. Sossegue, Selena. Sossegue, ou pode estragar tudo, alertou Dr. Inácio. Estragar mais do que ela está estragando? Que vontade de arrumar um médium nessa hora e lhe mandar um recado. Que raiva, meu Deus! Eu não acredito no que ouço. Tomada de ira, ela gritou em altos brados: descontroladamente, que espécie de pessoa é você, Angélica? Pode me ouvir, sua hipócrita? De que adiantou tanto amor a essa casa para ter sua traição falsa? A reação não podia ser pior. Os vigias escutaram a fala amarga de Selena e armaram-se para lutar. Procurem, temos intrusos. Escutei algo nas redondezas, sinto o cheiro de anjos no pedaço. Avisem os demais que estão no trecho, chamem reforços. Uma algazarra se estabeleceu por ali. Selena, já sem controle, entrou em crise mental de revolta, medo, similar aos efeitos da síndrome do pânico. As mãos suarentas, batimento cardíaco acelerado, tremores. Foi retirada às pressas para o hospital, com baixíssima pulsação energética, a ponto de desfalecer. Irmão Ferreira, como se já previsse o incidente, tomou as providências para proteger o andamento da reunião. Os capangas reforçaram a guarda, mas, não vendo ninguém, aquietaram-se. Já no hospital, acomodado em seu leito apropriado, na mesma ala restrita de Marcondes, ficou alguns dias lá no hospital, acomodada
Já no hospital, acomodada em leito apropriado, na mesma ala restrita que Marcondes ficou alguns dias antes, encontrava-se adormecida e ainda muito agitada. As mãos fechadas esmurravam a cama, requerendo correias de contenção. Rosângela, enfermeira da ala, Dona Modesta, Doutor Inácio, acompanhavam o desenrolar do quadro. 30 minutos se passaram sem respostas desejáveis. A paciente entrou em regressão espontânea. Depois das mãos contidas, foi a vez dos pés, que também foram presos por amarras. Babava, respirava a longos haustos, 60 minutos em uma espécie de transe profundo. Selena começou a balbuciar algumas palavras em diferente língua. Era um francês fluente. Claro, Dona Modesta, dotada de xenoglossia, no tempo traduzia com facilidade. Qual o seu nome? Interrogou Dona Modesta. Condessa Pirre. Em que ano estamos? 1973. 1573. Um ano depois da matança assassina. Matança? São Bartolomeu. Em que país? França. Estou em Paris dos católicos. O reinado do Papa Gregório XIII. Por que dos católicos? Deus está conosco. O que acontece com você nesse momento? Estou no calabouço amando dos Médicis. São traidores, interesseiros. Sou uma das vítimas de Carlos IX, o mais vil e fraco dos reis franceses. Minha própria filha traiu-me. Quem? Elise Pirret. Tentei poupá-la das atrocidades da corte. Em vão. Ela traiu-me para se ver livre de mim, do meu controle. Não sabe em que mãos vai acabar. Pobre Elise. Por que foi presa? Catarina, a rainha-mãe, detesta-me. O que você fez a ela? Roubei-lhe o marido. E o faria novamente. Amava-o. Odeio Catarina, odeio a religião protestante. Gosto do povo. Detesto os rituais, são falsos. São falsos. São falsos. São falsos. Selena entrou em convulsão monoideísta e não cessava de repetir: são falsos, são falsos, são falsos. Doutor Inácio propôs a sedação. Não se podia fazer muito por agora. A fixação em recordações estava na periferia dos fatos. Necessário que o quadro mental apresentasse uma melhora. Não basta regredir ao passado quando se tem objetivos. Não basta regredir ao passado quando se tem objetivos terapêuticos. O importante é detectar as emoções essenciais, vivências interiores que servem de grilhões. E o principal, desatar os nós afetivos. Sob observação contínua, foi levada ao posto próximo. Permanecia sob vigilância redobrada. Seria
submetida a uma regressão mediúnica induzida quando, passadas 24 horas, Dona Modesta receber-lhe-ia o inconsciente profundo, o corpo mental de Selena, para tratar-lhe as raízes de seu drama. Olha que interessante, hein? Seria submetida a uma regressão mediúnica induzida quando, passadas 24 horas, Dona Modesta receber-lhe-ia o inconsciente profundo, o corpo mental de Selena, para tratar-lhe as raízes de seu drama. Eu não sei se nós estamos falando de espíritos desencarnados, aonde o inconsciente profundo, o corpo mental de Selena, seria acoplado à mediunidade da Dona Modesta para que se pudesse educá-lo, educar. Saindo dos medicada a contento, Selena adormeceu. Saindo dos aposentos, já com hora avançada, Dr. Inácio e Dona Modesta travaram um diálogo descontraído sobre o assunto. Estavam exaustos, mas não perdiam o bom ânimo. Inácio, que dia abençoado! Exclamou Dona Maria Modesta, já um tanto defasada das lutas do dia. Eu diria endiabrado. Os homens na terra não imaginam o que seja uma rotina destas. Dar sem receber, dar por amor, de realizar. Quantos não terão extensas lutas com esta lição neste outro lado da vida? Inclusive os espíritas. É verdade. Estamos a exatas 15 horas em tarefa contínua. Só hoje visitei por 3 vezes a Terra. Não reclamo de nada, mas estive... Ai, meu Deus. Estamos a exatas 15 horas em tarefa contínua. Só hoje visitei por 3 vezes a Terra. Não reclamo de nada, mas se tivesse meu cigarrinho de volta, acho que trabalharia mais 15 horas sem mau humor. O doutor Inácio, ele desencarnou por efizema pulmonar justamente por causa do vício do cigarro. Inácio, essa é a luta da qual estamos falando? Despojarmos-nos dos costumes humanos? E ainda tem espírito achando que somos espíritos superiores. Se Deus nos perdoou por isto, há de perdoá-los também, brincou Dona Modesta. Deus, sim. Eu, nem tanto. Ainda hoje realizei consulta em meu gabinete a um desses dirigentes que mais gostam de uma mesa que de gente. Velho companheiro das adjacências de Uberaba, imagine o que ele queria. O que, Inácio? Que eu ficasse lhe fazendo sala, batendo papo, como fazem mentores, disse ele. Disse também que estava muito feliz em estar onde estou, porque isto é sinal de superioridade. E como eu estava muito cansado da reencarnação, adoraria passar alguns dias ao meu lado. E você, naturalmente dispensei-o, como faço com qualquer pessoa iludido bastante para ter uma miopia moral.
Ai, ai. Inácio, Inácio, o que disse a ele? O de sempre, descansar depois da morte é coisa de carola, é coisa de velho. Os dois riram incontidamente. Realmente há muita ilusão. Houve um outro desses enciclopedistas espíritas que leram tudo sobre doutrina e ainda não... Olha, houve um desses enciclopedistas espíritas que leram tudo sobre a doutrina e ainda zombou de mim um dia desses. Passava por um corredor, já cansado, com mau humor pior que o do habitual. Depois de 24 horas de trabalho, sabe o que ele me disse? O quê? Doutor Inácio, que cara é essa? Até parece que o senhor está cansado. Espírito superior não cansa. Ouviu? Aprenda a usar a sua mente. E você? Eu lhe dei o troco merecido. Disse a ele que não estava cansado, estava arrependido de ter morrido. Devia ter ficado na Terra uns 1000 anos para não encontrar mais com religiosos. No sanatório espírita de Uberaba, pelo menos essa segurança eu tinha. Não era obrigado a lidar com futricas do movimento doutrinário. E ele ainda me perguntou se tinha algo me incomodando. E você, naturalmente, debochou, dona Modesta? Naturalmente, eu me calei, porque se falasse naquela hora, seria um desastre. Se contarmos nos livros, realmente nossos irmãos terão dificuldade em acreditar sobre a realidade deste momento. Veja só o estado de meus cabelos, coisa horrível. Meu Deus, olha a cor do meu guarda-pó. E passou as mãos sobre os dejetos secos expelidos por Selena e vários outros atendimentos naquele dia. Quem imagina que também cansamos, precisamos de sono, aparelhos de recomposição energéticas? A grande maioria imagina-nos dotados de superlativo poder mental, capaz de tudo providenciar num passe de mágica, usar a mente. Pensam que ao morrer tudo se resolve com a mente, como se ela se soltasse do cérebro e passássemos a ter asas na cabeça, completou o doutor Inácio. É por aí, Inácio. Ao imaginar uma vida espiritual angelical, o homem adormece nas visões religiosas e estabelece um falso dimensionamento sobre a erraticidade. Não bastasse isso, e quando chegam aqui ainda querem mudar o que Deus criou. Adoram dar pitacos. Sentem-se o dono do pedaço. Donos do pedaço, expressão humana que cabe bem na história de Selena. A senhora estudou a ficha com mais atenção? Temos uma incisão anímica? Teremos uma incisão anímica? Não há outra saída. Dentro de 24 horas faremos uma varredura no inconsciente. Olha os termos em que a gente vai aprendendo. Incisão anímica. Vamos fazer uma varredura no inconsciente. Eles estavam planejando que a dona Modesta recebesse o corpo eu não me lembro.
perispírito, né, tem como se fosse um leque, né? Ele tem várias camadas. Uma dessas camadas, onde está o registro desse período que ela viveu na França. Então, uma médium receberia estas informações. Ela seria acoplada a esse corpo espiritual da Selena. Então, é isso. Ó. A senhora estudou a ficha com mais atenção, teremos uma incisão anímica? Não há outra saída. Dentro de 24 horas faremos uma varredura no inconsciente. E quando a senhora acha que Marcondes e Selena poderão saber da história? Quer dizer que a Selena e o Marcondes não sabem nada do que aconteceu antes. Na hora certa acontecerá, Inácio. O destino enlaçando almas até no plano espiritual. Quem diria? Mais uma para aqueles que julgam ter a chave do céu. Se a reencarnação é palco de laços de afeto e desafeto. A reencarnação é palco para laços de afeto e desafeto. A imortalidade é o camarim onde os homens carnais se despedem das fantasias, das ilusões, para que olhem como devem no espelho da realidade. É por isso que eles comentam aqui sobre as obras, né, os trabalhos, que são muito importantes, ajudam, e o indivíduo olhar para si mesmo. A evolução do indivíduo está em olhar para si mesmo, reconhecer o que é e trabalhar em cima disso. E a gente fica adiando, né? A gente esconde das outras, acha que está escondendo das outras pessoas a nossa verdade interior, sendo que nada fica escondido, tudo aparece. Né? As pessoas deixam transparecer o que são, mas escondem apenas de si próprios. Né? Então, no mundo, enquanto encarnados, nós vivemos o mundo da ilusão, dos afetos e desafetos, das fantasias. E, na erraticidade, despe-se, é como se a gente estivesse no camarim convivendo com a realidade de nós mesmos. E quando a senhora acha que Marcondes e Selena poderão saber da história? Na hora certa acontecerá, Inácio. O destino enlaçando almas até no plano espiritual. Quem diria? Mais uma para aqueles que se julgam ter a chave da verdade. Se a reencarnação é palco para laços de afeto e desafeto, a imortalidade é o camarim, onde os homens carnais se despem das fantasias, das ilusões, para que se olhem como devem no espelho da verdade. Uai, disse Dona Modesta como uma típica mineira. Virou poeta, Inácio? Não, Dona Modesta, foi apenas uma crise psiquiátrica. O bom humor permanece, a despeito do cansaço. Não roubava nunca aqueles dois a chance de debocharem das mais sérias e profundas questões da vida. Essas características pertinentes a ambos era-lhes medicação e refazimento. Vamos descansar, Inácio, afinal das contas temos horário para cumprir e a quem dar satisfações amanhã bem cedo. Agora no item 13, nós vamos entrar no título Técnica Anímica. Então, a dona, essa senhora, Maria Modesta, ela vai adentrar no psiquismo da Selena, né? E saber mais da Condessa Pierret, em 1573. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade.
Agradecemos a irmãs pela oportunidade desta obra, o Vanderlei, dar oportunidade a ela para trazer esse material. Agradecemos a Jesus, a Eurípides, a Bezerra, por socorrerem aos cristãos falidos, que negligenciaram, que desconhecem a si próprios ou tentam não ver, não se colocar frente ao espelho, frente à própria consciência e improvisam e nos socorrem através de tantos outros mecanismos para que na pátria da verdade esse encontro tão adiado, tão protelado, se faça inevitavelmente, para que, despojados de nossos entraves, nossos conflitos, possamos realmente, de boa vontade, trabalharmos em favor do nosso próprio aprimoramento e, consequentemente, termos mais condições de socorrer nossos irmãos de jornada. Todos somos necessitados e é nessa solidariedade recíproca é que as coisas vão acontecendo. Autoencontro e nos simpatizarmos, nos afeiçoarmos às diferenças que são únicas em cada um de nós. Então, aprender a ver no outro o companheiro que nos socorre, que nos ajuda, às vezes até sem estar interessado nisso. A sua experiência de vida é a nossa oportunidade de evitar problemas ou de buscarmos conquistas, né? Que observando os valores que ele adquiriu daquela maneira, a gente segue a mesma estrada quando possível e no quanto possível. Muito obrigado pela oportunidade. Fica aí o registro para que possa ser útil a quem a providência divina puder oferecer esse material. Muito obrigado, Senhor.